Amém, vamos orar. Pai, a Tua palavra é muito, muito mais profunda que nossas mentes. Então, Senhor Pai, como nós não podemos colocar um oceano, Senhor Pai, num balde, ó Deus, nós, Senhor Deus, precisamos do poder infinito do Teu Espírito que inspirou a Tua palavra, que soprou a Tua palavra para nós e que também soprou vida em nossos corações. Ó Deus, que expanda, Senhor, para os nossos corações, que fortaleça os nossos corações, o nosso homem interior, como Paulo diz, para que possamos compreender junto com todos os santos essas verdades, Senhor Pai, transformadoras, e sabemos que não há nenhuma outra maneira, Senhor Pai, de sermos santificados, a não ser, Senhor Pai, que não apenas ouçamos a Tua palavra, mas que, Senhor Deus, ela capture, Senhor Pai, os nossos corações, produza, Senhor Pai, verdadeiras afeições de quem realmente espiritualmente contempla a Tua glória na face do Teu Filho. É o que nós te pedimos para os Teus filhos nessa noite, para mim, para que nós possamos realmente, Senhor Pai, ser edificados. Ó Deus, para que a gente não pense na Tua palavra como outras coisas são vistas, outros estudos são feitos visando um outro objetivo, que nós possamos olhar para a Tua palavra só para nos deleitar na Tua beleza e sabermos, Senhor Pai, que todas as outras coisas vão sendo acrescentadas às nossas vidas, mas que o que nós queremos de fato não é conhecer a Tua palavra para saber fazer algo, é para simplesmente olhar para Ti, contemplar quem Tu és e satisfazer as nossas almas. Que nós possamos ter esse privilégio, Senhor Pai, de novo nesta noite, e de novo, até que, Senhor Pai, que sejamos glorificados e possamos contemplar ainda mais da Tua beleza infinita. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando em Hebreus, não é? E passamos várias semanas nos 3 primeiros versos, e eu até falei que tinha pensado em olhar para cada uma daquelas características de Cristo que nós vimos no último sermão, tudo junto, um em cada sermão, mas ficaremos sermões demais nos 3 primeiros versos, já estamos, não é? Então vamos avançar para a próxima parte disso, que é Hebreus 1, de 4 a 14. É óbvio que vamos ler isso tudo, mas não vamos falar sobre tudo isso hoje apenas, não é? Diz assim o texto: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz os seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto, os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo. E os teus anos nunca acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então essa é a próxima sessão, eu diria assim. A gente ficou várias semanas, vários sermões nos 3 primeiros versos, e nós chegamos aqui. No prefácio, num dos prefácios, né, que às vezes muda dependendo da edição, mas num prefácio das Cartas do Inferno de C.S. Lewis, ele reclama da imagem progressivamente distorcida que a arte foi passando para a nossa concepção dos anjos. E ele fala assim: os anjos de Fra Angélico. Fra Angélico, na verdade, é um pintor famoso chamado Guido de Pietro Trocini, que nasceu em 1395, morreu em 1455, e ele
liga, né, o período final do período gótico com o início do Renascimento. E ele pintou muitos anjos, muitos quadros assim. Ele foi até beatificado e virou santo. E o Papa João Paulo II, em 82, colocou ele como santo o padroeiro dos artistas. Então, C.S. Lewis cita ele e diz: ele carregou os anjos com um rosto frágil, que gesticula de uma maneira assim muito pacífica. E você vê, ele nasceu em 1300 e pouco, e ele colocou isso. Depois veio outros grandes artistas, como Rafael, diz C.S. Lewis, que infelizmente hoje o pessoal mais jovem conhece mais como um dos Tartarugas Ninja, né? Mas é porque pegaram esses grandes artistas e botaram o nome neles. E Rafael, que nasceu em 1483, morreu em 520, era um mestre da pintura em Florença, né? no Renascimento. E C.S. Lewis diz, ele pintou aqueles anjos que são meio bebês, meio gordinhos, não é, meio fofinhos. E C.S. Lewis começa a falar como a arte foi mudando em nossas mentes a visão dos anjos. E ele diz: finalmente, os anjos macios, esbeltos e quase femininos abundaram na arte do século XIX. São tão femininos que evitam ser voluptuosos, apenas têm uma total insipidez. Eles são um símbolo pernicioso. Nas Escrituras, a visita de um anjo é sempre alarmante. Tem que começar sempre dizendo: não temas. E depois nós temos o anjo vitoriano, que parece quase dizer: não toque, não toque, é frágil, né? E esse é um texto que ele põe numa das edições de Cartas do Inferno. Depois, num outro best-seller de C.S. Lewis, já que C.S. Lewis tem vários, né? Chamado Parilandra, e no segundo livro da trilogia espacial, né, de C.S. Lewis, o herói da trilogia, Dr. Hanson, viaja para Parilandra, que na verdade é o planeta Vênus, e a mando de Oyarsa, que é um arcanjo, é o arcanjo de Marte, ele vai para lá. E o livro que antecede a esse, na trilogia, que acho que aqui no português é Além do Planeta Silencioso, é a primeira vez que então o herói da história, da trilogia, encontra com um ser que é extraterrestre, entre aspas, não é porque está falando, é porque não é desse mundo, né? E esse livro tem uma relação assim direta com Gênesis, Adão e Eva, e etc., né? Como C.S. Lewis costumava fazer nas suas obras de ficção. E ele criaria um corretivo espetacular para a imagem tradicional que lá naquele prefácio de Cartas do Inferno, ele reclamou como a arte, durante quase 1000 anos, né, de 1300 e pouco até agora, foi mudando a nossa visão de anjo. E ele, nesse texto, quando ele apresenta esse primeiro contato, ele diz assim: bem longe, entre os picos, do outro lado do pequeno vale, giravam rodas. Não havia nada além disso, rodas concêntricas movendo-se com uma lentidão bastante doentia, uma dentro da outra. Não havia nada de terrível nelas, se você pudesse se acostumar com o tamanho terrível. De repente, 2 figuras humanas estavam diante dele, no lado oposto do lago. Eles tinham talvez 12 metros de altura. Eles estavam queimando em branco, como ferro branco quente. O contorno dos seus corpos, quando ele os olhava firmemente, ele está falando, ele, o herói da história, vendo esses seres, esses anjos. O contorno dos seus corpos, quando ele os olhava firmemente contra a paisagem vermelha, parecia fracamente ondulado, né? O contorno assim. Como se a permanência de suas formas fosse como a de cachoeiras ou chamas, coexistisse com o movimento rápido de matéria que continha. Por uma fração de centímetros, a partir desse contorno, o contorno
desses seres, a paisagem era apenas visível através deles. Além disso, eram opacos. Sempre que ele olhava diretamente para eles, eles pareciam estar correndo em sua direção com enorme velocidade. Sempre que seus olhos olhavam ao redor, ele percebia que eles estavam, na verdade, parados. Isso pode ter sido devido, em parte, ao fato de que seus cabelos longos e brilhantes se destacavam logo atrás deles, como se estivessem num grande vento. Mas se houvesse vento, não era feito de ar, pois nenhuma pétala das flores era abalada. Seus corpos, ele disse, eram brancos, mas um rubor de cores diversas começou nos ombros e subiu pelo pescoço, cintilou sobre o rosto e a cabeça e destacou-se ao redor da cabeça como plumagem ou auréola. E C.S. Lewis continua descrevendo esses seres. Você pode achar um pouco extravagante, mas o retrato de C.S. Lewis está mais alinhado com as Escrituras do que toda essa arte desses séculos todos. Por exemplo, quando você vê ele descrevendo, isso você te lembra muito mais as descrições de Ezequiel do que esses pinturas da arte sobre anjos que acabou ficando em nossas mentes. Ou quando você vê, por exemplo, em Isaías, que viu o Senhor exaltado no templo e também viu pairando, né, no ar serafins queimando como chamas, não é? E esses seres celestes estavam equipados com 3 pares de asas. 2 asas ardentes cobriam o rosto, a Bíblia diz, 2 estavam enroladas em seus pés, e 2 brilhantes asas estavam no ar, enquanto eles voavam. E eles diziam o tris agion, né, que chamam, que é o Kadosh, 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 santo, 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 como está em Isaías 6, de 1 a 3. Compreensivelmente, Isaías ficou traumatizado, achou que ia morrer. Essa é sempre a sensação de pessoas quando têm contato com anjos na Bíblia. Por exemplo, o pai de Manoá, né, e a sua esposa, que são pais de Sansão, em resposta a uma visita angelical, eles ofereceram um sacrifício a Deus. Mas a Bíblia diz assim: quando a chama do sacrifício subiu para o céu, a partir do altar, o anjo do Senhor subiu no meio da chama, e eles ficaram apavorados. Ou outra versão diz assim: sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram por terra sobre os seus rostos. Então, anjos definitivamente são seres incríveis, que nós vamos ter a oportunidade de olhar hoje e outros dias. Mas por que o escritor, quando descreveu, como a gente viu, tendo outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, agora ele nos falou em seu Filho, porque a próxima coisa, depois daquelas declarações incríveis sobre Cristo, é introduzir isso? Para alguns dos crentes judeus a quem eles estavam escrevendo, eles estavam correndo o perigo exatamente de comprometer o Evangelho. E aqueles que não tinham sido regenerados de fato, comprometeram, foram embora, deram um jeito, não é? Porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam perdendo seus bens. Essa é a razão do livro de Hebreus ter sido escrito. Eles estavam sob uma pressão pela ameaça iminente de perseguição de Nero, e simplesmente por serem cristãos. E, em segundo lugar, eles foram pressionados por causa do ostracismo que a comunidade judaica colocou eles. Então, eles eram perseguidos pelo Império Romano, ao mesmo tempo eles eram totalmente desprezados pelos outros judeus, porque eles se tornaram cristãos. Então, você vê que o sofrimento deles eles não tinham, em compensação ao sofrimento que vinha do Império Romano, um consolo da comunidade judaica. Eles também tinham da comunidade judaica uma mesma hostilidade. Foram expulsos da sinagoga. Eles estavam sendo tentados. Quando você está assim, não é? Você é tentado a comprometer a verdade. Por que as pessoas comprometem a verdade? Por que pastores comprometem a verdade? Por que as pessoas comprometem a verdade? Porque elas sentem que vão perder alguma coisa no ambiente onde elas vivem, na igreja, no mundo evangélico. Sempre a tentação é assim, é você comprometer. E eles estavam sendo tentados a comprometer. Se eles simplesmente concordassem que Jesus era um anjo,
maior do que os anjos, até um anjo superior, mas não Deus, não Deus. Eles seriam aceitos na sinagoga, pelo menos, e parte da terrível opressão acabaria. E o Império Romano não estava perseguindo os judeus, estava perseguindo os cristãos. Então, tal perspectiva era tentadora, porque você vê, não exigia que eles negassem a Cristo, continuassem falando que criam em Cristo, mas apenas uma afirmação diferente dele, colocando ele na sua grandeza como um grande anjo. E essa perspectiva também levaria à ideia de grande espiritualidade, já que você está tendo uma experiência real com esse ser elevado, e nós podemos achar isso muito estranho, mas na verdade é preciso pouca reflexão para se identificar com a tentação deles. A tentação que a cultura nos impõe sempre é diminuir Cristo para ela aceitar. Diga que Cristo é menos do que a Bíblia diz e você não vai ter problemas. Diga que Cristo é o catalisador das causas sociais. O mundo aceita. Você diminuiu Cristo. Você trouxe Cristo para uma dimensão que a tua cultura diz assim, eu aceito. Se é isso, ele vem para a gente poder resolver os problemas sociais da cidade, isso é bom. Não é? Se é isso que Cristo é a supremacia de Cristo que traz atenção. É quando você diz que Jesus é o Senhor e que quem não estiver em Cristo está debaixo da ira de Deus e que tudo é para Cristo e que a única maneira de você ser propiciado é o sangue de Cristo. Aí a cultura não vai aceitar. Se você falar que ele é um mestre, que ele é um mestre que ensina a paz, que ele é um mestre que ensina o amor ao próximo, o mundo vai aceitar. Você vê, o que eles passavam é exatamente o que a gente passa, é a pressão de diminuir Cristo. Mesmo na igreja, se você falar que a salvação é tudo, é solos Cristos, que a fé é Ele que dá, que você não tem liberdade, que a tua vontade é escravizada, que tudo foi Cristo que fez, o teu arrependimento Ele comprou com o sangue dele. Se você botar Cristo nesse lugar, dentro do mundo evangélico, você vai ter problemas. Você vê que a pressão sempre, não importa se vem lá da cultura, se vem às vezes de dentro da igreja, se vinha do Império Romano, sempre é diminuir Cristo, diminua Cristo, e você vai poder ficar com Cristo e com a gente. Então, se você faz Cristo, aquele que abraça todo mundo, né? Porque as pessoas gostam muito de mostrar Cristo só como o amor de Cristo, o mestre do amor, aceita as pessoas, aceitar. Jesus, muitas pessoas falam assim, Jesus comia com os publicanos, Jesus aceitava as prostitutas. As pessoas que falam isso, elas não estão falando como a Bíblia diz, elas passam a ideia de que Jesus aceita a prostituição e que Jesus convive facilmente com funcionários públicos corruptos, mas Jesus recebia publicanos como Mateus para que eles não fossem mais funcionários corruptos. Ele recebia pecadores para libertá-los, recebia prostitutas para elas não continuarem sendo prostitutas. Mas não é isso que as pessoas estão falando quando falam sobre aceitação, não é? Todo mundo continuar sendo o que era. Sempre a pressão é diminuir Cristo. Então, o mundo se irrita apenas com solos Cristos. A igreja também, muitas das vezes, se irrita com isso. Mas não é preciso negar Cristo completamente. Você vê, e é isso que você faz quando você fala do evangelho social. Você não negou a Cristo, você pegou Cristo, diminuiu ele como um grande mestre das causas sociais, aí pronto, desse tamanho, a sociedade aceita ele. Mas se você fala sobre a propiciação em seu sangue, aí não, a sociedade não vai aceitar. Então qual é a maneira de você não negar, pelo menos você se enganar, não negar Cristo e você continuar sem a pressão do mundo? É diminuir Cristo. E em vez então de negar a Cristo, nós somos encorajados a simplesmente afirmar que ele foi o melhor homem que já andou no planeta, que sua ética deve ser exaltada, que seu amor, que sua vida foi heróica, que ele foi um herói que estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar,
e que ele é um exemplo de sacrifício. Você deve sacrificar também, porque ele era só um exemplo. O sacrifício dele não era, na verdade, um sacrifício, uma propiciação, uma expiação. Ele é um exemplo. Ele é bom para a sociedade, ele é um bom professor, ele é bom para consertar as coisas que estão ruins, porque ele tem bons métodos, bons ensinamentos. Se alguém fizer isso, a pressão imediatamente vai ser reduzida. E aí você vai poder continuar com o seu Cristo e com a cultura. A nossa volta, por exemplo, que é tão hostil ao verdadeiro Cristo, ou ao solos Cristo, mesmo a igreja dos nossos dias. Então é uma tentação para o cristão hoje diminuir Cristo. E era uma tentação para o cristão hebreu em um contexto de risco de vida, que uma simples mudança de ênfase, se você dissesse que Jesus era um grande anjo, a pressão ia diminuir. Você podia ser aceito de novo na sinagoga. Estando bem na sinagoga, você não estaria mal com o mundo romano. Então, uma simples mudança de ênfase, e o escritor de Hebreus está determinado que aquelas pessoas não caiam nisso. Então ele cria um mosaico de textos do Antigo Testamento, que na verdade são esses 10 versículos que nós lemos, para demonstrar poderosamente a superioridade de Cristo aos anjos, como se eles diminuíssem um pouco Cristo, eles perdiam tudo. Não importa se eles tivessem que morrer, mas nunca diminuir Cristo. Então o argumento tem muitos quebra-cabeça, já que ele usa muitos textos, e como eu disse, o livro de Hebreus tem um grego muito rebuscado, e ele vai apresentar cinco superioridades de Cristo em relação aos anjos. Então, nós começamos a estudar Hebreus, e agora a gente quer, ao entrar nessa segunda parte, entendermos que você vê que o livro de Hebreus é um livro muito profundo, não é? Que exige de nós atenção. Quase sempre, quando a gente vai pregar em Hebreus, a gente gasta mais tempo do que preparando um sermão sobre qualquer outro lugar da Bíblia. Então, é como um iceberg mesmo, assim, tem uma parte visível e uma grande parte que a gente tem que estudar. Então pode parecer bastante simples quando as pessoas olham descuidadamente, né, para o texto, como a gente olhou do 4 ao 14, mas eu quero hoje, em outros dias, numa pequena medida, aqui nesse texto, nos debruçarmos sobre esses versos, lembrando que o livro de Hebreus foi escrito para o povo judeu, principalmente os crentes, os cristãos que eram judeus, mas também para dar a eles suporte para pregar para o judeu que não crê em Cristo. Então, o escritor, para mostrar a eles a superior aliança em Cristo, ele sempre vai argumentar profundamente a partir do Velho Testamento, porque aquilo serviria para os judeus convertidos, entender a base profunda do que Deus vinha fazendo, mas como também eles terem uma base para falar com os outros judeus que eles tinham contato. Que Jesus é o que, então? O livro de Hebreus é sobre que Jesus é o melhor sacerdote, o melhor mediador, é o sacerdote final, é o profeta final, como nós vimos nos 3 primeiros versos. E assim, ao longo do livro, nós temos uma comparação entre a nova aliança e a velha o tempo todo, entre Cristo e todas as outras coisas, em como ele é superior a tudo, e como tudo aponta para ele, e como tudo é sobre Cristo. Eu diria que Hebreus é um grande solus Christus na Bíblia. Então, em nossas meditações, nos 3 primeiros versos, que foram vários sermões, nós vimos que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, e isso cobre tudo. E depois que ele diz isso, ele quer desdobrar algumas coisas particulares nos quais Jesus é superior e que era importante para eles. O Espírito Santo nos ensina aqui que Jesus Cristo é superior aos anjos. Agora, o homem é uma criação maravilhosa, surpreendente de Deus, e certamente superior a todas as outras coisas no mundo, no nosso mundo,
Há coisas maravilhosas criadas por Deus no nosso mundo, plantas, animais, enfim. Mas o homem é o ápice da criação. Mas acima do homem existe ainda outro grupo criado mais alto, que o homem. E Hebreus, no capítulo 2, verso 9, indica para nós exatamente isso, ecoando o Velho Testamento, que eles foram criados acima, mais elevados do que os homens. Por exemplo, quando Jesus encarna, ele diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos. Ele se tornou menor, que os anjos ao se tornar um homem. Você vê que Davi diz um pouco menor do que os homens, do que os anjos o fizeste, nós. Então, portanto, os anjos têm um lugar mais elevado que o homem em termos de criação especial de Deus. E, obviamente, após a queda dos anjos, eles não estão mais sujeitos ao pecado. Você pode pensar assim, mas como é possível? Você vê, quando você for glorificado, você não vai mais estar sujeito a pecar. Deus vai dar essa não posso pecar. Quando o homem foi criado, e até o momento que os anjos caíram, havia posso pecar, não posso pecar. Mas o que acontece é que a obra de Deus final na glorificação extirpa completamente toda a possibilidade do pecado. E algumas pessoas dizem assim, mas então como é que a gente vai ser livre? As pessoas cismaram que poder pecar é ser livre, não é? Mas na verdade Deus não pode pecar. A definição da liberdade é você agir exatamente em perfeita consonância com quem você é. Deus é totalmente livre. Deus só faz aquilo que é de acordo com a sua natureza perfeita. Portanto, pecar é impossível para Deus, não porque Ele não é livre. Não é? Então, é óbvio que isso que nós vamos ter, os anjos, depois da queda de Satanás, têm agora. E eles são santos, poderosos, sábios, e eles não sofrem nenhum tipo de deteriorização, como a gente experimenta, que os homens sofrem, e eles são seres espirituais, criados especialmente por Deus, antes que os homens fossem criados. Eles estavam nos céus, de fato, observando a criação de Deus. A Bíblia vai dizer que eles louvavam a Deus enquanto o nosso mundo, o universo, era criado. E então a gente precisa, para entender por que o autor de Hebreus traz os anjos, assim que ele vai começar a falar sobre a superioridade de Cristo de maneira mais detalhada, algumas pequenas considerações, não podemos nos demorar muito nisso, não é? E em várias declarações rápidas do Velho Testamento, que é o que nós lemos, não é? Na verdade ele está fazendo várias citações rápidas do Velho Testamento. A gente então vai poder olhar isso e analisar essas coisas para que a gente tenha uma pequena imagem. Então os anjos são seres espirituais, e Jesus diz que o espírito não tem carne e osso, ou seja, eles não têm um corpo físico como o nosso. Consequentemente, eles não têm um corpo como o homem tem um corpo, mas eles têm corpo. A única coisa que é espírito, não tem nada de material, é Deus, não é? Então Deus é espírito no sentido final, não é? Eles não têm um corpo como o ser humano, como o homem, não é? A Bíblia, por exemplo, diz que há corpos espirituais e existem corpos terrestres e corpos do céu. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, os anjos têm um corpo celestial e uma forma, mas não é? Eles são capazes de aparecer em forma humana. Então, em Hebreus 13, 12, a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado. Ele diz para eles lá que muitos, sem saber,
hospedaram anjos. Quando você olha para a história dos patriarcas, você vai ver acontecer isso. Abraão não sabia que eram anjos, pareciam ser só homens, mas a hospitalidade dele, nisso ele acolheu o anjo. Então, eles podem assumir a forma que o homem humana e se mostrar como um humano, e eles também parecem, por exemplo, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 13 e 4, ter a sua própria forma. E, por exemplo, quando fala de um anjo na ressurreição de Cristo, é aquele que rolou a pedra, né? A pedra rolou, estava sentado lá, diz assim: seu semblante era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve, e por medo dele, temor, os guardas tremeram e se tornaram como homens mortos. Ou seja, um tipo de glória refulgente, brilhante, totalmente assustadora. É isso que C.S. Lewis estava reclamando, que a arte trouxe uma visão totalmente distorcida, né? Então, quando a gente diz que os anjos são espíritos, não queremos dizer necessariamente que eles não têm forma, não é? Eles têm uma forma celestial e também podem se manifestar como humanos ou de outra maneira, enfim, com outra forma. Agora, todos os anjos foram criados simultaneamente, não como nós. Não é? Nós não fomos criados simultaneamente. Foi criado homem e mulher, e depois nós vamos... Mas não eles. De acordo com Colossenses 1, 16, 17, nós temos essa inferência, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem neles. Então os anjos, eles não existe mais anjo do que existia no momento da criação dos anjos. Então, eles não aumentam o número, eles não se procriam com nós. Então, só homens e mulheres podem ter, entre aspas, anjinhos. Só para crescer a gente descobriu que eles não eram anjinhos, coisa nenhuma, né? Então, nenhuma quantidade de anjo foi adicionada à quantidade inicial de anjos que Deus criou. Deus os criou, Ele os criou todos com uma identidade única. Então, pensa num número imenso, mas cada um com a sua própria personalidade. E eles, é óbvio, não coabitam, como Mateus 22, 28, 30, Jesus diz. Eles todos foram feitos de uma só vez, e o número de anjos, então, não mudou um anjo desde que eles foram criados originalmente. Então, embora um grande número deles tenha caído, não é? Um grande número, eles ainda existem tantos quantos foram criados, tantos os caídos, quantos que não caíram, existe exatamente na mesma quantidade que Deus os criou quando Deus os criou. Eles não estão sujeitos à morte ou à aniquilação. Em nenhum lugar da Bíblia fala nada que você possa pensar isso. E em nenhum lugar das Escrituras indicam que eles podem ser extintos. Ou seja, o que é importante, eles não diminuem nem aumentam de número como eles foram criados. Então, cada anjo é uma criação direta de Deus, mantendo um relacionamento pessoal e imediato com Deus, o Criador, desde que Ele os criou. Agora, o Antigo Testamento assume a existência de anjos. Existem 108 referências no Antigo Testamento aos anjos, e 165 referência a eles no Novo Testamento. E os anjos prestam uma adoração inteligente a Deus, e eles servem a Deus, eles estão a serviço de Deus, e é por isso que eles foram criados. Eles são espíritos ministradores, como a gente acabou de ler. Eles foram criados como um grupo especial de espíritos para prestar serviço a Deus, servir a Deus um serviço de uma natureza especial e espiritual. Então, os anjos são inteligentes, eles podem prestar um serviço inteligente, e eles adoram a Deus inteligentemente, e eles são emocionais. A Bíblia fala sobre os anjos se regozijando, se alegrando, cantando, enfim, eles são capazes dessas emoções, que na verdade
compartilham conosco algo de Deus. E os anjos podem falar, se comunicar por meio de fala, não é? A Bíblia não fala nada sobre língua de anjo, não é? Sempre que os anjos falaram na Bíblia, eles falaram na língua da pessoa que estava ouvindo, não é? Eles falavam com as pessoas e as pessoas não entendiam. Esse anjo está falando a língua do anjo, que eu não sei. Isso não existe na Bíblia. O anjo sempre fala numa língua que todo mundo sabe o que é. E o apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim, usando como uma... Embora nós, ou um anjo do céu, pregasse qualquer outro evangelho a você, assim, mesmo que... esse versículo é tão surpreendente. Quando você pensa nos anjos que C.S. Lewis está criticando, você acharia isso aqui tem um peso, mas quando você pensa nos anjos como os anjos são descritos na Bíblia, como C.S. Lewis tentou passar, você vê o quão você devia ser firmado na verdade. Porque um anjo é sempre algo que quando aparece todo mundo cai por terra, todo mundo fica aterrorizado. Agora, um anjo, assim, um ser assim, falar para você um evangelho, que fosse uma distorção do evangelho, e você dizer que ele é amaldiçoado, que ele está errado, porque você tem convicção bíblica, você vê, a tua convicção tem que estar acima de qualquer experiência mais mística e inimaginável para você. Os anjos são tão assim espetaculares nesse sentido, terríveis, que mesmo um homem como João, quando viu qual é a primeira sensação que ele tem? Se prostrar, adorar. E o anjo tem que dizer, não faça isso. Você vê, o que Paulo está dizendo é que esses seres, se eles falassem alguma coisa que fosse contra, você devia pegar a sua Bíblia e dizer, você está errado. Não é isso que tu está dizendo aí, seja amaldiçoado. Isso não é o evangelho. Isso é o tamanho da firmeza que um cristão deve ter na verdade de Deus. Eles se movem totalmente diferente. Não é que eles estão no cosmo, né? Que o cosmo é tudo menos Deus, mas eles se movem de uma maneira totalmente incrível. Por exemplo, em Daniel 9:21 diz assim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto, está falando do anjo, né? Na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Então, eles sempre são descritos se movendo de uma forma que é totalmente inimaginável para nós. E às vezes eles são retratados com asas, às vezes não, às vezes, igual a gente estava vendo em Isaías, com 3 pares. Agora, de acordo com Marcos, capítulo 13, verso 32, e Judas 2, eles têm uma morada especial nos céus. E quando ele diz isso, eles habitam em todos os céus. É o que é dito para nós. Nós sabemos que o terceiro céu é o lugar da presença imediata de Deus. E tem o céu que a gente vê e o universo. E então a gente é chamado esse lugar da presença imediata de Deus de terceiro céu. Eles habitam todos os céus. Essas 3 dimensões que a gente costuma falar, então eles habitam em todos. Então as pessoas dizem, existem seres em outras partes do universo? É óbvio que sim. Não os seres como as pessoas pensam, né? Nossas, imaginação fértil. Então existem seres angelicais habitando o universo de Deus, são incontáveis. Eles são eras mais velhos do que os homens, eles existem muito, muito antes que os homens serem criados. E há trilhões e trilhões de anjos, muito mais do que as quantidades de homens que a gente conhece. Então, mesmo depois de inúmeras hostes caírem com Satanás, que não foi a maioria, ainda resta uma quantidade enorme. Por exemplo, Daniel 7:10 diz assim, enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco
como lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saiu um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Essa linguagem de Daniel não é uma linguagem para você somar milhares de milhares, milhões de milhões. O que ele está dizendo é que o número era totalmente incontável. Ele está simplesmente dizendo é uma quantidade inimaginável para eu expressar. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, verso 11 diz assim: então olhei e ouvi a sua voz, a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos. Então, pegue 10.000 vezes 10.000 e continue adicionando milhares de zeros. Então, essa é a quantidade de anjos. É uma quantidade incrível. Trilhões. Então, se alguém me perguntar assim, mas pastor, então quantos anjos existem? Eu vou te contar, mas não conta para ninguém, né? Já que existe exatamente o suficiente para fazer tudo que Deus queria fazer através dos anjos. Ou seja, não existe um anjo vadio. Não existe um anjo nesses trilhões de anjos que tem o que fazer, entende? Que fica lá, eras e eras. Não. Tem um anjo vadio. Tem a quantidade exata de anjos que Deus, ele não aumenta, não diminui, exatamente que Deus queria para fazer o que Deus intentou. Esse é o número de anjos que tem. Não tem nenhum anjo que não tem o que fazer. Não tem um anjo vadio. É o número exato para fazer exatamente o que a mente de Deus intentou. O suficiente. Então eu diria que quantos anjos há? O número suficiente, exato, perfeito. Não há um anjo vadio, eles são mais poderosos que os homens, muito mais, e os homens precisam invocar o poder divino, da proteção divina, para lidar com eles, especialmente com esses anjos que caíram. Porque ao cair, todos esses poderes não se apagaram, não é? Estão lá. Então, os homens só podem lidar com isso. Você vai ver um anjo de Deus descer e matar um exército inteiro sozinho em segundos. Não é? Esse é o poder de um anjo. Nós estamos falando disso. Quando nós pensamos nos anjos caídos, os anjos caídos são esses seres que eram como esses, que agora têm um coração totalmente escuro, como é o coração do homem. Então, a Bíblia nos diz, quando por exemplo, a gente estuda Efésios, capítulo 6, para que a gente seja forte no Senhor, na força do seu poder, porque não lutamos contra a carne, contra o sangue, mas contra essas potestades. É por isso que às vezes a gente esquece muito como esse mundo vai. Não é possível que as coisas sejam assim, não é possível que o bom senso, as pessoas assim, quase nós mesmos cristãos costumamos esquecer que o mundo jaz no maligno, não é? Que o mundo não é só o mundo que a gente vê. Então, outra coisa é que eles são, os anjos de Deus, são altamente organizados e divididos em fileiras determinadas, numa organização muito, muito complexa. É óbvio que a Bíblia não vai entrar em muitos detalhes, mas há uma complexidade nessa organização. Uns são tronos, outros são chamados de domínios, outros de principados, outros de poderes, outros são chamados de autoridades. Então existem querubins e serafins e outros que são chamados criaturas viventes. Todos têm nome, mas alguns nomes a gente conhece, alguns não. Miguel e Gabriel. Miguel, que é o príncipe do exército de Deus, quer dizer, um arcanjo, que é o principal. Até um hino que eu gosto muito que fala: arcanjos vos prostrai, mas não faz sentido. Arque só pode ter um, porque arque é o maior. O teu arqui-inimigo, você não pode ter 3 arqui-inimigos, porque você não tem um arqui-inimigo. O arque é o maior, não é? Isso é o que a Bíblia fala a respeito de Miguel, um arcanjo que está sobre todos. Então eles são vistos nas Escrituras como espectadores em todos os eventos redentores de Deus, com suas mentes racionais, prestando atenção no que Deus está fazendo também. Eles também estão aprendendo, né? Eles ministram a Deus e cumprem a vontade de Deus. Eles ministram a Cristo em sua humilhação. Por exemplo, no final da tentação de Jesus no deserto, a Bíblia diz: e os anjos vieram e ministraram a ele.
e eles ministram aos salvos. Você vê que no texto é o que no final ele diz, ministrando em prol daqueles que vão herdar a salvação. Eles não são vistos, mas eles estão ministrando. Então a Bíblia diz que eles observam a igreja e que eles observam o pregador e que eles também ajudam a igreja respondendo à oração. Você vê quando Daniel ora, libertando de perigo, enfim, eles ministram para aqueles que herdam a salvação, os eleitos de Deus. Eles anunciam julgamento e cumprem julgamentos, não é? Nós sabemos como, por exemplo, um anjo, porque Davi pecou, milhares de soldados morreram de Israel, e Davi faz um sacrifício, mas Davi vê um anjo ainda depois do sacrifício entre o céu e a terra, e Davi não fica tranquilo, porque vê que o anjo ainda está lá, e se ele matar mais milhares de pessoas. Então você vê, eles cumprem o juízo de Deus. Agora, esse é o olhar bíblico dos anjos. Eu não posso me demorar neles, porque senão a gente ia falando sobre isso. Mas o que o povo judeu da época acreditava sobre os anjos? Parte do que eles acreditavam vinha da Bíblia, parte não vinha. Havia uma mistura. E essa epístola foi escrita para um povo que tinha uma visão um pouco diferente. E aí eles introduziram algumas coisas diferentes, com muitos de seus pontos de vista se afastando do contexto básico do Velho Testamento por causa dos ensinos talmúdicos, dos mestres lá, os sentimentos e as ideias rabínicas sobre os anjos foram criando uma tradição que trouxe coisas que não estão na Bíblia. Mas então havia uma mistura. E eles apresentaram algumas visões interessantes dos anjos, de modo que, quando o escritor de Hebreus está escrevendo para eles, ele está escrevendo não apenas para o verdadeiro pano de fundo do Velho Testamento dos anjos, mas também com o pano de fundo, que é o pano de fundo dos judeus daqueles dias, do que eles acreditavam sobre os anjos. E os judeus, eles acreditavam que que os anjos eram muito importantes na Antiga Aliança, e eram, né? E eles sempre estimaram os anjos como os seres mais elevados e próximos de Deus, os judeus. Eles acreditavam que os anjos eram os mediadores entre Deus e os homens. E eles acreditavam, por exemplo, que Deus vivia cercado por anjos. Quando você lê os ensinos talmúdicos e os rabinos, eles acreditavam que os anjos eram realmente os seres que são instrumentos para trazer a palavra de Deus. Você vê que eles, na verdade, você vai ver que eles misturam algo que o Velho Testamento ensina com essas ideias e sentimentos rabínicos, enfim. Então, eles diziam que eles eram criaturas etéreas, feitas de substância ardente e luz ardente, o que não está muito longe de estar certo, não é? Por algumas descrições, mas... Enfim, eles acreditavam que os anjos foram criados, eles acreditavam que não comiam e não bebiam, e que nem tinham, não aumentavam de número. Eles acreditavam que os anjos eram o Senado de Deus. Você vê, eles começaram a criar ideias, e que Deus não fazia nada sem fazer um conselho com os anjos. Eles eram o seu conselho. Eles acreditavam que, quando Gênesis diz façamos os homens, como eles não tinham uma visão da Trindade, eles acreditavam que, quando Deus falou isso, façamos, o nós que ele estava falando era com os anjos, né, que os anjos participaram disso, que ele estava conversando com os anjos. E alguns judeus também acreditavam que os anjos, alguns anjos, na tradução deles, né, se opuseram à criação do homem, não concordaram. Então, e eles foram aniquilados por causa disso. E outros acreditavam que eles se opunham, por exemplo, à concessão da lei, e atacaram Moisés no caminho do Monte Sinai. Então, eles criam muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E eles também nomearam os anjos. Eles acreditavam que havia 7 anjos da presença, que ficavam imediatamente na presença de Deus, que permaneciam lá, e eles nomearam esses anjos. Por exemplo, alguns deles: Rafael, Uriel, Tanuel,
Gabriel e Miguel, que é o que está na Bíblia mesmo. E esse El, você vê, é o nome de Deus, El Shaddai, El é de Deus. Porque eles estavam sempre diante, eram os anjos da presença, os 7 anjos da presença. E eles acreditavam que havia 200 anjos que controlavam os movimentos das estrelas e mantinham as coisas em andamento. Você vê como eles chegaram a essas coisas? O cara teve um insight, né? Os rabinos, lá nos ensinos talmúdicos. Eles acreditavam que havia um anjo super especial que controlava a sucessão interminável de tempo. Ele era o anjo do calendário, assim, era tipo Cronos, né, da mitologia, assim, controlava o tempo. Eles acreditavam que tinha um anjo que fazia isso. Eles acreditavam que havia um anjo poderoso que cuidava de todos os mares. Eles acreditavam que havia anjos da geada, anjo do orvalho, anjo da chuva, anjo da neve, anjo do granizo, anjo do trovão, anjo do relâmpago. Você vê que eles criaram uma mitologia. Né? E havia também os anjos que eram os guardiões do inferno, os que aplicavam a pena aos condenados. Eles acreditavam também, e isso é interessante, que havia anjos gravadores, que anotavam cada coisa que cada homem dizia. Que tinha anjo que é só para isso, só para anotar tudo que aquela pessoa fala, e o anjo que anotava do outro. Eles também acreditavam que havia o anjo da morte. Eles acreditavam que todas as nações tinham um anjo especial que tomava conta daquela nação. E assim como todas as crianças. E havia tantos anjos que um rabino disse, e eu cito: toda folha de grama tem o seu anjo. Cada coisa da criação, uma formiga tem o seu próprio anjo, que o negócio dele é observar aquela. Então eles acreditavam em anjos, obviamente acreditavam até muito mais do que eles deviam acreditar. Esse é só um pano de fundo, para ver como tem aquilo que a Bíblia ensina sobre os anjos e também aquilo que era o que aquelas pessoas daquela época acreditavam. Então, eles acreditavam em anjos, acreditavam que eles eram os seres mais elevados criados no universo, que mediava tudo entre Deus e os homens. Eles eram os mediadores. Mas mais uma coisa precisa ser observada para a gente entender, né? E esse era o cenário particular contra o qual o livro de Hebreus é escrito em referência aos anjos. Os judeus também sabiam que a antiga aliança foi trazida a eles de Deus através dos anjos, que os anjos foram os mediadores da velha aliança. E isso, acima de tudo, exaltou os anjos na mente dos judeus, porque a aliança, a antiga aliança, era tudo o que diferenciava Israel de todas as nações. E se os anjos eram os mediadores dessa aliança, então eles ganharam esse lugar especial. Eles acreditavam que os anjos eram os mediadores da aliança deles, não é, com Deus. Que os anjos mantinham a administração de tudo isso na aliança o tempo todo, e assim eles tinham uma visão elevada dos anjos. E para mostrar que eles creram nisso, observe a Bíblia em Atos, capítulo 7, a partir do 51 até o 53, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Isso é uma pregação de Estevão, né? A pregação, o último sermão de Estevão, né? Grande sermão. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Essa é a visão. Estevão, judeus, está pregando para os judeus. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos. Então, os anjos, vocês receberam a lei assim, ele está dizendo, e vocês não guardaram a lei. Então, Gálatas 3, a mesma coisa é dita. Em Gálatas 3,19, o apóstolo Paulo diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, está falando de Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3,19. Então agora a antiga aliança foi trazida ao homem e mantida pela mediação angelical. Então, para o judeu, o anjo era esse mediador da aliança, tinha esse lugar especial. Então, os anjos ministravam entre Deus e os homens. Eles eram os mediadores.
para dar continuidade àquela aliança. Eles eram fundamentais. E, então eles acreditavam nos anjos, tinha toda aquela mitologia que eles trouxeram, e tinha esse lugar especial de mediadores. E alguns deles acreditavam então que anjos, a tal ponto que eles realmente sempre estavam lutando com a tentação de adorar os anjos. Até no meio cristão, como inicialmente a igreja cristã nasce desse caldo todo, o gnosticismo, por exemplo, uma das coisas que é introduzida é exatamente diminuir Cristo, entre várias coisas, né? Mas não vamos falar sobre o gnosticismo aqui, mas era diminuir Cristo e também colocar os anjos nesse lugar. Então, por exemplo, Colossenses 2,18, Paulo diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e suas mentes carnais os tornam orgulhosos. Então, Paulo está dizendo, não fiquem presos nesse tipo de coisa e na adoração de anjos, porque o gnosticismo trouxe isso para a igreja também. Então, assim, você vê que eles haviam exaltado os anjos para um lugar onde havia o perigo iminente de um culto que adorasse os anjos. E muitos caíram nesse padrão de adoração, mesmo já na igreja. E Paulo fala a respeito disso. Agora, eu espero que a gente veja que, para a mente judaica, os anjos eram extremamente importantes. Eles são extremamente importantes. Não é? Talvez nós, já num erro oposto, por causa daquela coisa que C.S. Lewis diz, que a gente foi, os anjos são tão frágeis, aquele menininho gorduchinho, com asinha, ou então aquela aparência quase feminina, não é? Ou parece tão frágil, já no século XIX, que você se encostar, parece que ele vai se machucar, não é? E a gente foi para o extremo oposto. E o escritor de Hebreus, em nossa carta aqui, se ele deve apresentar aos hebreus que Cristo é o mediador da melhor aliança, ele tem que mostrar, e essa é uma das razões, que Jesus é superior aos anjos, porque eles eram os mediadores da antiga aliança. Você vê isso? E esse se torna todo o seu propósito do verso 4 ao 14. Você vê, como eu disse, a gente vai ficar aqui algum tempo nesse texto, porque até agora eu só expliquei por que era importante porque o tema é Cristo, é o solos Christus, o tema de Hebreus. Ele é superior a tudo. Então, eu fiz a pergunta por que era importante, assim que acabou a introdução de 3 versos, ele começar a dizer que Jesus é superior aos anjos. Você vê que havia uma importância vital por todas essas coisas e por eles serem os mediadores da velha aliança. E se Jesus é superior, então ele tem que ser, e Jesus é o mediador da aliança final, né, da nova aliança, ele tem que ter superior ao mediador da aliança antiga. Não é? Havia essa tentação, como a gente viu, de diminuir Cristo, porque se você colocasse Cristo como um grande anjo, poderoso, você podia dizer que ele era um mediador, você meio que não abandonava muito, você ia poder dizer que ainda cria em Cristo, você ia se escapar da perseguição, da morte e tudo, e ia se convencer de que você não negou Cristo de fato, como as pessoas hoje. Eles criam um evangelho social, mas eles acham que aquilo é evangelho ainda, porque você trouxe Cristo, porque a sociedade nos pressiona. Se Jesus for desse tamanho aqui, do tamanho do social, a gente vai aceitar, mas se você levar Jesus a esse lugar imenso, que ele é Senhor de tudo, a gente não vai aceitar. Se tudo é sobre Cristo este crucificado, nós como sociedade vamos desprezar. Isso para a gente é desprezível, é um escândalo a cruz, é uma ofensa, não é? Mas se vocês diminuírem Cristo para esses níveis social, a gente vai aceitar. Eles lá estavam sob essa pressão. Se eles diminuem um pouco Cristo, eles escapavam da morte, escapavam da perseguição, podiam ser aceitos na sinagoga, e também a tentação sobre diminuir Cristo sempre é algo presente na história da igreja. Então ele deve mostrar, o autor de Hebreus,
que Cristo, como portador da nova aliança, uma nova aliança, um novo testamento em seu sangue, ele como sacerdote final, profeta final, que quem é levado a ele pelo Pai, ou que tem fé salvadora, que crê realmente na obra expiatória perfeita da cruz, essa nova aliança é infinitamente superior à primeira, que a primeira só existia para apontar para essa, cada sacerdote apontando para ele, cada profeta apontando para ele, enfim, cada sacrifício, cada peça no tabernáculo é o que ele vai fazer. Mas você vê que ele começa com os mediadores da aliança, que são os anjos. Então, porque Cristo é um novo mediador, melhor que os antigos mediadores, que eram os anjos, Cristo então está infinitamente elevado acima dos anjos, como infinitamente elevado acima da aliança antiga está a nova aliança. Assim o escritor se propõe a fazer isso, e ele o faz de maneira linda, né? Do verso 4 ao 14, usando o quê? O Antigo Testamento. Por que isso era importante? Ele estava provando a superioridade de Cristo sobre tudo. Tudo na velha aliança, mas ele tinha que fazer isso usando o Velho Testamento, para mostrar claramente que aquilo era o que a velha aliança ensinava, que eles não estavam deixando algo e indo para outra coisa. Então ele vai sempre, por isso que alguém uma vez me perguntou assim, pastor, várias vezes me perguntam isso, né? Qual o melhor comentário do Velho Testamento que o senhor conhece? Hebreus. O cara está querendo comprar 300 livros, depois de Hebreus, John Owen. Mas aí você tem que estar disposto a ler milhares de páginas, né? E não só o tamanho de Hebreus. Mas é óbvio que é bom ler Hebreus junto com a mente e a sabedoria que Deus deu a John Owen. Mas o melhor comentário do Velho Testamento é o livro de Hebreus, porque ele quer fazer isso para os hebreus verem no Velho Testamento. E o autor de Hebreus é como Jesus no caminho de Emaús. Jesus, no caminho de Emaús, ele podia fazer o quê? Ele podia fazer algo mais chocante, que aquelas pessoas conhecessem quem ele é pela experiência. Então ele podia chegar lá brilhante e falar assim, eu ressuscitei aqui. Ia ser incrível, né? Para nós. Mas você vê que Jesus não fez isso. Ele queria que eles entendessem pela palavra. Então ele aparece, Jesus para eles, eles não o reconhecem porque eles estão sendo impedidos disso, né? Porque Jesus não quer que eles, por causa de uma experiência, Jesus quer que eles vejam pela palavra. Então o que acontece? A Bíblia diz que pela palavra, começando lá de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas, os livros de sabedoria, Jesus mostrou tudo que a Bíblia falava sobre ele, que tudo era sobre ele. Ou seja, eles acreditaram que Jesus era o Messias, que morreu, que ia ressuscitar, através da Bíblia, da escritura e não da experiência. Eu estou aqui, estou vivo, pronto, eles vão ficar, mas não entender como Deus quer que todos nós entendamos, através das escrituras. Então ele prova a superioridade de Cristo sobre os anjos usando 7 passagens do Antigo Testamento, que estão nesse texto que a gente leu aqui. É tremendo, né? Hoje a gente só vai fazer a introdução, a gente não começou a olhar ainda exatamente. Agora, se você olhar essas passagens no Antigo Testamento, muitas vezes nas suas Bíblias, e você procurar a referência cruzada delas, do que ele vai mencionar aqui, você vai descobrir que elas são citadas, às vezes, não exatamente como você está em algumas Bíblias. Não é que há uma mudança, mas há uma variação. E a razão disso é que, no momento em que ele está escrevendo a Epístola aos Hebreus, ele se baseia sempre na Septuaginta. Não é? Por isso que a evidência é de que o autor é de língua grega. Não é? E você sabe que a Septuaginta tem um nome da versão da Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego antes de Cristo vir ao mundo, do século 3 ao antes de Cristo. Ou seja, é maravilhoso isso, porque você tem uma cópia de todos os livros do Velho Testamento, com todas as profecias sobre Cristo
300 anos antes de Cristo, ou seja, a Septuaginta, como outros documentos depois encontrados, deixa claro de que o texto era exatamente aquele, quer dizer, que todos os textos que se cumprem de uma maneira abundante em Cristo, nada foi mexido. Aquele era o texto que há séculos, Isaías, Jeremias, Gênesis, que já havia. Então, a gente sabe que o Império Grego dominou o mundo antes do Império Romano. E mesmo depois do Império Romano, a cultura mesmo romana é totalmente influenciada pela cultura grega. Eles só dão uma ajeitada, porque a cultura grega era muito rica. Então, na época de Alexandre, 70 rabinos traduziram a Bíblia para o grego, que é a Septuaginta. É por isso que ela tem esse nome no latim. Na verdade, 72, que é dito que 72 rabinos que fizeram a tradução cuidadosa do hebraico para o grego, e 6 de cada tribo de Israel. Então, desde o século I, ela é a versão clássica hebraica da Bíblia, já em grego, que é o que dominava o mundo. Então, o Antigo Testamento é em hebraico, é óbvio, escrito em hebraico. Porque, apesar de tanta sabedoria de Hebreus nos logo impulsionar a ideia do apóstolo Paulo, mas por que as pessoas não chegam assim? Porque Paulo sempre cita a Bíblia no hebraico. Mas o autor de Hebreus sempre cita a Septuaginta. Ele sempre cita a versão grega. E Paulo não faz isso. Então, seria estranho numa única carta. É óbvio que os judeus que estão recebendo a carta parecem ser judeus de língua grega, porque existia uma quantidade enorme de judeus que falavam grego, como Estevão, por exemplo, porque o Império Grego dominou, como o inglês de hoje. Tem gente que já nasceu e falava grego. É por isso que Paulo diz que ele é hebreu de hebreus. Paulo está dizendo, eu falo grego, eu sou cidadão romano de nascimento, mas eu não sou helenizado, que eles chamavam os judeus de língua grega. Eu sou puro sangue, né? Assim, é o que ele está dizendo, assim, ele tem um orgulho disso, né? Então, aqui o autor, ele cita. Então, a versão da Septuaginta, há textos que não são exatamente iguais, não é porque não é a mesma coisa, entenda? É a mesma coisa, mas sempre você sabe que quando há uma versão, o cara que está fazendo a versão, ele tenta achar a palavra melhor naquela língua que corresponda a outra lá. Isso faz quando a gente está traduzindo do inglês para cá, do português para o francês, é uma luta. Tradução é uma luta, porque nem todas as palavras que tem numa língua tem na outra. E é uma luta. Então, é óbvio que quando eles fizeram a Septuaginta, eles acharam palavras no grego que ficasse melhor a ideia. A ideia não muda, né? Ela está certa. Mas, quando você vê uma tradução vinda da Septuaginta, você sabe que é da Septuaginta e não do texto grego. Então, a Septuaginta está no grego koiné e o autor de Hebreus sempre cita ela. Então, se a tua Bíblia, por acaso, se usou a Septuaginta na versão que você está usando, você vai ver assim pequenas diferenças, não é? Então, o Antigo Testamento é todo escrito em hebraico, mas aqui ele já está usando, o escritor de Hebreus era um indivíduo de língua grega, e quando ele cita o Antigo Testamento, ele sempre cita a Septuaginta. E, consequentemente, varia um pouco da tradução hebraica, mas só a tradução, não é? O que é dito sempre é a mesma coisa. Há uma pequena diferença, não de significado, não é? Mas apenas de como é construída a ideia, a frase. Para outra língua, como eu disse, Paulo não faz isso, Paulo sempre está citando do hebraico. Por isso, apesar de uma grande tentação de dizer que Paulo é autor de Hebreus, isso
Seria estranho, porque só numa carta ele faria assim. Então o autor de Hebreus é como Jesus no caminho de Emaús. Ele quer mostrar essas pessoas, mas ele quer mostrar sempre a partir do Velho Testamento. Eles são judeus. Ele quer que eles entendam, eu não estou introduzindo nada novo. Não é? Nem o Evangelho fez isso. E assim é um argumento poderoso. Se nós tentássemos provar para Israel, a partir só de coisas que foram posteriores ao Velho Testamento, que Jesus é o maior mediador, e algum judeu podia dizer, eu não acredito nisso aí. Então é óbvio que Paulo, o autor de Hebreus, eles mostravam isso no Velho Testamento, para não haver nenhuma dúvida, como Jesus fez a mesma coisa. Você vê, Jesus começou em Moisés e foi até os profetas. Jesus foi para o Velho Testamento, para eles verem que aquilo era o que a Bíblia dizia. Então, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, deixe-me provar a você a partir do próprio, da escritura hebraica. Eu vou mostrar a você como Jesus é um mediador melhor, de uma aliança maior que a antiga. E é assim que, ao chegarmos a isso, a gente vai ver o tremendo poder que existe na argumentação de Hebreus. Como é poderoso, como é profundo, e como é um livro difícil. Então, agora eu quero dar o texto do sermão. Porque, na verdade, normalmente, quando você vai pregar, você cita o texto, lê o texto e depois você fala sobre o texto. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui. Na verdade, ele dá o texto do sermão dele. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Então, na verdade, o texto do sermão que ele vai falar aqui sobre Jesus é superior aos anjos é só a parte A do versículo 4. Não é? Esse é o texto. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Aí começa o sermão. A partir daí, até o final do versículo 14, ele vai explicar essa afirmação, que ele foi feito mais excelente do que os anjos. Então, ele tem o texto, a proposição, e ele vai provar a proposição sendo feito muito melhor do que os anjos. Quem? Cristo, que é o assunto do livro. Cristo é superior a todas as coisas, é um grande brado de solos Cristos, né? Ele é a revelação final de Deus. Nos últimos tempos ele nos falou em seu Filho, e Cristo sendo então, como ele é o mediador da nova aliança, infinitamente superior. E como eles não podiam, como o nosso tempo está acabando e a gente nem entrou no texto ainda, o grande ponto que é fundamental para nós é que você vê, há sempre uma pressão para você diminuir Cristo. Ela vem do Império Romano, mas ela vem também dos judeus, ela vem hoje da nossa cultura, mas ela vem de dentro da igreja. Sempre que você bota Jesus sozinho, um solos Cristo, tudo colocado nele, as pessoas tendem a se ofender lá fora e se ofender dentro da igreja. Por isso que um dos brados da reforma é um solos Christus. Porque sempre, se você diminuir Cristo e colocar Cristo em mais alguma coisa, o livro de Colossenses é a respeito disso. Cristo não é suficiente sozinho. Toda a carta de Paulo aos Colossenses é para mostrar o quanto isso era diabólico. Botar Cristo mais o misticismo, Cristo mais a filosofia, Cristo mais o humanismo secular, Cristo, entende? É o que acontece hoje. A gente fala tanto sobre humanismo secular misturado no Evangelho. Então, a carta de Colossenses, que parece ter escrito agora para a nossa época, é exatamente Cristo mais o humanismo secular, Cristo mais a sociologia, Cristo mais a antropologia, Cristo mais alguma coisa. Sempre a tentação é diminuir Cristo e acrescentar coisas que junto com Cristo vão atingir algo. Eles estavam sob uma tremenda perseguição, e se eles diminuíssem um pouco Cristo, eles podiam escapar. E essa era a tentação. E aqui, então, ele começa primeiro mostrando como a superioridade final de Cristo, e depois ele começa a aplicar. E a primeira coisa, então, é sobre os anjos, porque eles foram os mediadores da aliança. E então o ponto do sermão, desses 10 versos,
é esse, Cristo sendo feito melhor que os anjos. Então ele continua a partir daí para mostrar todas as provas e todas as razões, todas do Antigo Testamento, de que Cristo é melhor do que os anjos. E muitos cultos e muitas outras organizações religiosas, hoje, esse texto que a gente vai ver é difícil, e perverteram a partir desses 10 versos algumas coisas fundamentais a respeito de Cristo. Então, a gente vai poder olhar a argumentação do escritor de Hebreus sobre como Cristo é superior aos anjos, como isso é importante, como isso é fundamental, não é? Entre todas as outras coisas, depois dos anjos, que ele vai mostrar como Cristo é superior, como uma elevada visão grandiosa, verdadeira de Cristo leva as pessoas à verdadeira contemplação da glória de Deus na face de Cristo, leva as pessoas a lidarem com qualquer coisa. Ele está dizendo para essas pessoas que a grande dificuldade delas e o grande temor delas e a grande amargura no meio da dor e da aflição é só porque eles não estavam tendo uma visão correta de Cristo. E todas essas coisas são, na verdade, uma tentação, não é? Para você diminuir Cristo. E tudo que você tem que fazer para lidar com todas as coisas da vida é ter uma visão cada vez maior de Cristo. Eu lembro que no primeiro sermão eu citei C.S. Lewis, que Aslan diz para Lucy, que ela diz, depois de um tempo que ela não viu o leão, né? Ela diz: Aslan, você está maior. E ela diz: não, eu não estou maior, é que você cresceu. E quanto mais você cresce, mais você vai me ver maior. Mas eu não estou maior. Então, crescer é ver Jesus cada vez maior, cada vez maior. Aí a gente cresceu, ele mesmo não cresce. O autor de Hebreus vai levar eles a ter uma visão cada vez maior desse grande brado dos solos cristos, porque essa é a única maneira de crescer. E isso, ele vai dizer, é suficiente para eles até se tiverem que, como estava acontecendo, morrer para mostrar essa glória de Cristo. Isso ser não só algo que eles vão enfrentar, mas como vão enfrentar gloriosamente, vão ser mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, aqui a gente tem a primeira coisa que ele vai colocar como Cristo é superior, e hoje a gente viu por que é importante ele começar com os anjos. E nossa visão, que com o tempo foi se corrompendo disso e às vezes não compreendendo, podíamos pensar: por que os anjos? Por que isso? Por que isso era fundamental? Por que ele tinha que começar a mostrar a superioridade de Cristo a respeito dos anjos? Então ele vai mostrar esses pontos em que Cristo é superior aos anjos a partir do Velho Testamento, para que eles nunca sucumbissem a uma tentação de, em vez de cada vez ver Cristo maior, diminuírem Cristo, para escaparem da morte, da aflição, para serem aceitos pela cultura, para serem aceitos pela sinagoga, para não serem perseguidos pelo Império Romano, como era totalmente inegociável a visão da plenitude do que Cristo é. Que a necessidade realmente é aquela que Paulo diz, que o Espírito nos fortaleça no homem interior, para nós compreendermos junto com todos os santos a largura, o amor de Cristo, as excelências de Cristo. E é sobre isso que é o livro de Hebreus. Então, depois dessa introdução, nós podemos olhar para esses versos a partir da quinta-feira que vem, para expandir em nossos corações, que é o que o autor de Hebreus quer, uma visão da excelência de Cristo, da suficiência. Nada mais pernicioso em nossos dias do que cristãos que dizem que Cristo não é suficiente. Não é suficiente para a nossa paz, não é suficiente para a noite escura da alma, não é suficiente para aquilo. A maior e mais perniciosa tentação é diminuir Cristo. É aquilo que o diabo está mais interessado, não é? E é aquilo que nosso coração mais é tentado a fazer, é aquilo que a nossa cultura mais nos pressiona a fazer,
É por isso que Paulo diz: eu me determinei a pregar Cristo e este crucificado. Cristo e sua obra redentora, e mais nada. Você teve que tomar uma determinação, porque essa é a grande tentação. E é sobre isso que nós começamos a ver aqui em Hebreus. Vamos ficar de pé. Come to